E aí, Edu? E aí, Rodinei, Tamo, tranquilo? tamo de volta à loucura. É, Já comprou teus 40 milhões de Bitcoin? tá quase, tá quase. Chegamos a 17 já, não, né? Não sai dos 30, não sai dos 30. Semana passada a gente gravou no final da semana, não deu tempo, né? Chegar ainda em Não, 14. tá chato, pô. Tá, tá sem emoção, tá sem Deixa eu emoção. ajeitar minha câmera aqui, que tá caidinha. Não parece que eu tô. Agora sim. E aí, Só- gostou do... Tu já tinha escutado a Pinéia ou não? Foi a primeira vez. Cara, primeira vez. Tá mó É, peso, né? é, Vamos fazer o jabá aí pros amigos. Quando- Então, aqui, ó, camisa aqui, ó. Pô, se pegar a moda, toda vez que toca uma música, a gente bota uma camisa. É a segunda já, Oh, né? mas sabe o que eu tava pensando agora? Até para não ficarem desmonetizando os vídeos, a gente podia só botar banda de brother. E aí, Ok. então vocês, seus mané, vocês vão dar camiseta pra gente fazer propaganda de vocês, entendeu? Não é exatamente, é. Eu uso 4G, o Edu usa P. KP é foda, Edu, faz tempo, hein? Não, não. Ô, P não dá, né? Baby Look Cara, e aí, mano? E o que tu achou? Tu assistiu a Piné ao vivo, né? vestido, sem ser esse domingo. 2 semanas atrás, né? Passou já. Pô, foi legal. O bom que foi o show foi do lado de casa. Primeira coisa, ponto. Né? Só peguei a barquinha e Pra quem fui não, ver. pra quem não sabe, a gente mora em Santos, né? E o Edu mora mais perto da barquinha que vai pro Guarujá. Eu fui no Guarujá, exatamente onde a barquinha para. Então, tipo, Exatamente, do foi lado mó, da barquinha. foi mó difícil, né? Tu atravessou a rua, Nossa, pegou a barca. muito, muito difícil. Podia até beber, né, Edu? Não precisava vir Pô, pilotando. sossegado. Só o piloto da barquinha que não pode beber, senão tu para no Maranhão. E não, foi legal o show, pô. Achei bem. É, Fazia tempo, pô. Primeiro que fazia muito tempo que eu não vi um show, né? cara, Então, pode crer, né? ah, Foi teu primeiro show pós-pandemia? deixa eu ver. Ah, foi. Com certeza foi, Tu não pô. foi no Kiss, né, mano? Não. Foi no Kiss, nem no Metallica. Não foi. Porra, se fosse no Metallica lá, eu ia ter que resgatar a grávida. E, É. e tu viu que os quatro assumiram? Sacanagem, começa a rolar uma fake news É, não. louca aí, né? Mas o James Hetfield ligou, tu viu isso aí? Ligou tu viu que ele ligou pra mulher? Mas foi sério? Não foi de verdade? Pô, tu não sabia? Não, achei que era brincadeira, pô. Não, pô. A moça lá deu a luz pra uma criança, depois o James Hetfield ligou pra ela, pô. Pô, mas achei que era brincadeira esses Não, histórias. não, 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 verdade, pô. Pô, classe A. E aí, ficou Pô, James ou Lars? Era menino ou menina? não, agora eu exatamente não vou saber a informação se ele se colocou, mas ele ligou Foi só pra pra moça, sustentar a piada da semana passada. falou com ela. Ah, mas pô, o mínimo, né, cara, pô. Pô, legal pra Você caramba, podia. né? Assim, e É, legal também da assessoria levar até os caras, que às vezes os caras também nem sabem, né? não, O não cara tá tem nem fazendo. condições de saber, né, pô. Os caras estão preocupados em E agora, tocar. descolar o telefone eu achei muito louco. Ah, mas quem trabalha com isso aí consegue, né? O cara consegue. Então, Aliás, tô atrás do telefone do Jô Soares, se alguém tiver, fala com ele. Tô ixi, falar. Quero ver se o Jô Soares tá quem, comprando Bitcoin. é, quem tinha, quem tinha o telefone já não tá, Não, não- eu é, conheço, não me, já não tá mais, não me já empresta não tá mais a mais, agenda. já não tá mais entre nós já. Eu tinha certeza que tinha o telefone, mas, E é justamente por causa dele que eu precisava. Queria ver se ele me dava um entendi, depoimento. entendi. E o pior é que eu acho que ele daria, sabia? Ele gostou do Tarso, né? Gostou, né? Eu acho que ele daria. Sabe que Bom, eu fui as 2 vezes? tu foi também? As 2 vezes Porra. que o Tarso foi no Jô Soares, eu fui. Só pra não ficar bizarro, né? A gente é amigo do Tarso, do canal Design, eu tô fazendo um documentário. E eu não sabia, fiquei sabendo. Agora que o Edu tava lá, quando ele foi no Jô Soares, que ele foi As três. 2 vezes. Ele foi É, três, foi né? 3.
Então eu fui em Não, não, duas. ele foi em três, porque ele foi. As duas vezes ele foi com o canal, e na terceira ele foi fazendo banda pra Chandra Joplin, Ah, é verdade, é. que também faleceu já, infelizmente. Sim. Dessa vez eu Não tava. não fui. Eu acho que ele chegou até a me ligar pra ir com ele, mas eu não. Dessa vez não dava pra ir, não. Mas das outras duas vezes eu fui. Pô, classe A. E tu viu lá então, cara? Que louco. Sim, né? É mó lento, né, o processo, né? Parece que é mó rapidão, o bagulho é mó demorado, né? Nossa senhora. Chega lá é. Sei lá, a gente chegou lá 11 horas, meio-dia, a gente saiu de lá, sei lá, 6 horas da tarde. Cara, Demora pra caramba, vixi, demora, né? demora, demora. Mas é isso. E. Ah, eu ia falar, o apneia pode ser que vá, mas não vai, né? O Jô Soares não tem mais, né, cara? É, Vai ficar difícil. Mas quem sabe. de repente ele volta, né? Não volta, né? Não Faustão na volta. banda. Ah, eu acho que não. Acho que já deu. Tá muito, Tá muito idoso e assim. E ele tá na pegada agora de fazer as peças dele. é. Eu gostava do velhinho, cara. Sim, sim, pô, Gostava, nossa. gostava bastante. com- A galera metia o pau, né? Que ele não. Ele sempre era o sabichão e pau, mas o cara tem história pra caralho, né, cara? Ah, outra coisa, o Cachorro, ele tem uma cultura, um conhecimento. Ah, então. E assim, ele falava de igual pra igual com os caras. O cara falava de tal bagulho, Sim, ele sabia, mano. Vai fazer o quê? Vai trocar ideia. é, Isso que fez dele, na verdade, um bom entrevistador, no meu ponto de vista. sim, Mesmo ele não sendo jornalista, né? Isso que fazia. O cara tinha tanta cultura, né? Tanto conhecimento. Tem babação de ovo, mas. Real, assim, eu gostava mesmo. também. Senti falta Desde o SBT. do João Zimeia, né? Cara, eu lembro do Charlie Brown no João Zimeia. Foi bem engraçado aquilo. Ele andando de skate no carpete. Ó, chorão mesmo, tá Sim. ligado? Mas é isso. Ah, o Ratos também foi várias vezes lá, né? Porra, é sempre engraçadaço, né, cara? Porque, É, é. tipo, eu acho muito engraçado quando o Gordo tá dando entrevista pra uma galera que ele respeita e é mais velho. Porque aí ele tenta ser mais polido, eu acho muito engraçado, velho. Porque não consegue, né, mano? Hoje em dia não, que tá mais velho, Sim, mas era sim. foda que ele ficou tentando entrar na piada, né? Aquelas piadas sem graça, tu É. fala, essa é a vida de rockstar, mano. É, pô. Eu lembro, cara, tu falou agora do Hudson. Eu lembro o Maurício traduzindo, acho que era o Millencolin, ou era o. Ele foi no programa do Gordo e ele tava lá de intérprete dos caras, tá ligado? O Maurício tava de intérprete dos caras. Cara, foi. Não lembro disso aí, não. Cara, foi muito engraçado, velho. Eles ficavam Mas no. aquele programa mais no que ele fazia na MTV ou que era na internet, Da já MTV, da no MTV, que era mó MTV? zoeira, os caras ficavam. É. Ah, isso foi anos 2000 ali, Uhum. na época aí. Cara, mas eu lembro, o bagulho era muito várzea, velho. Eu fiquei Sim. imaginando o diretor desesperado, tá ligado? O bagulho era muita várzea. Tipo, os caras falando Uhum. qualquer coisa. Tipo, aí o Gordo falava uma besteira, se o cara entendia uma gracinha, alguma coisa. Cara, aí aloprava, tipo, eles não se entendiam. Um bagulho muito engraçado. Ah, a MTV era um experimento ao vivo, né, cara? Não... Cara, Eu lembro total. daquele Contos de Thunder. Eu não lembro. Não Nunca, lembra do não. Thunderbird? É isso que eu ia falar do Thunderbird. Nossa, aquilo ali era um. Assim, hoje é impensável até alguém. Eu não sei, pode até ser que alguém faça no YouTube isso, mas a gente tá falando de uma TV aberta, pô. Concessão, né? Com o bagulho lá. Mano, aquele Covernation, cara. O Covernation? É, pô. Covernation que era o que o cara ficava dando porrada lá, o tal do. Como é que é o nome dele? O Trovão, Relâmpago, sei lá como é o nome do cara. Ficava zoando os moleque lá que ficava de plateia enquanto a banda tocava. Lembra disso, cara? O cara ficava batendo nos caras, velho. Tipo, Eu acho que jo- era, jo- acho que era isso. jogava farinha na cara, os caras presos. Mano, muito insano o bagulho. Era muito. É, E o vagabundo é. fala do pânico, que eu acho exageradíssimo. Mas o Não, mas cara perdia a mão ali, velho. sim, sim. Olha onde a Sim. gente foi, hein, velho. Pra, Volta. pra MTV, né? Pra Caraca. MTV. O pré-internet. Não tava nem pra É, pensar em minerar nada. não, E aí, o que a gente vai pré. falar hoje? Então, hoje, me chamou a atenção ontem.
Lembra que na semana passada a gente estava falando sobre, já, não na semana passada exatamente, mas já tem uns programas que a gente tem falado, Bitcoin a 14 mil, a 12 mil dólares. Começamos o ano Então, já, né? aí um trader que é famosíssimo aí, assim, de análise técnica, assim, top número 1, assim, dos meus, assim, que eu confio muito naquilo que ele passa, que é o Alessio Rastani. E ele, toda semana ele bota um vídeo. Tem semanas que ele bota 2 vídeos, ele tem o canal fechado dele, mas assim, 1 ou 2 vídeos ele coloca. Ele não fala só de Bitcoin, mas ele estava comentando um vídeo de um outro trader também de análise técnica, que também é top 10 aí, o Garrett Salomon. E esse Garrett Salomon tinha dado uma entrevista no programa Daniela, agora não vou lembrar o sobrenome, mas vai aparecer aí. Que a gente vai, nós vamos botar um Daniela pedacinho. Smith. Não é Daniela Smith, não. Daniela Soboni, acho que é isso. E ele deu uma entrevista para ela falando assim, olha, no pior dos cenários eu vejo Bitcoin a 12 mil dólares esse ano. O pior dos cenários. Vamos Mil dólares? bater nisso. Bater nisso. Pior dos cenários. Ele fala, pior dos cenários, 12 mil dólares. Aí o Alessio Rastani, ele faz um vídeo de 20 minutos e ele fala o seguinte, olha, eu não acho que vai chegar a 20 mil dólares. Só que durante o vídeo ele coloca uma informação, que é essa informação que eu quero botar para o pessoal ver. Aí dá para Vamos vamos fazer soltar o já? vídeo. Então, peraí, segura a onda aí. Vou parar o vídeo só. Vou sumir da tela aqui só. Para o pessoal prestar atenção não no que ele está falando, mas na mensagem que vai aparecer. Está nos 16h40 aí, a partir dele, né? Isso. Pronto. O vídeo, tá. Vai arrumando aí. Tá. Agora meu áudio Bota o... sai. Então tá na tela o da Play, tá? Põe aí. Absolutely, it's possible. Anything is possible. In my personal, humble opinion, I just think it's unlikely. So I think it's less likely because for the reasons I've explained in this video. For me personally, I prefer to use these extension tools, again, using logarithmic scales. Again, applying the logarithmic setting to these extensions. And look at that. Pode So parar. notice... Era isso? É só essa parte aí. Então, o que que ele fala? Olha, a probabilidade, primeira coisa que ele fala, a probabilidade de chegar a 12 mil dólares, ele acha que não vai chegar a 12 mil dólares. Mas o que me chamou a atenção? Ele me chama a atenção o seguinte, quando ele fala que num ambiente... Aí ele não falou isso no vídeo, mas aparece a mensagem. Que num ambiente de recessão, ele acha mais provável. Tá? Então, assim, primeira coisa, uma análise técnica, ela nunca vai trazer a certeza. Ela vai trazer uma probabilidade. Então, é sempre assim, ele sempre...
todo vídeo que ele vai colocar, ou todo analista técnico sério, gráfico que vai falar, o que ele vai falar? Olha, se acontecer isso no preço, há uma probabilidade maior de acontecer isso, um cenário. Se acontecer esse outro cenário, é uma maior probabilidade de acontecer isso. Então, ele nunca, não existe uma certeza. Só que o que chamou a atenção sobre o Bitcoin chegar a 12 mil dólares, ele não confronta aquilo que o Garrett Salomon está falando. Ele falou, olha, eu não... Ele colocou, quem quiser ver o vídeo depois, ele dura 20 minutos, ele vai colocar os argumentos técnicos dele, porque ele acha que 12 mil dólares não vai chegar. Tá? Ele fala o seguinte, ó, eu discordo do Garrett Salomon por isso. Só que ele fala ele bota essa mensagem, ó, se a gente estiver num ambiente de recessão, pode ser que a gente chegue. Então, vamos falar sobre se a gente está no ambiente de... A gente está caminhando no ambiente de recessão ou a gente não está em recessão ainda, ou a gente ainda está em recessão. Bom, primeira coisa de definir o que é recessão, você sabe? Já passou assim pela tua cabeça o que é recessão? Cara, recessão é quando você tá numa situação, meu entendimento, Sim, sim. onde a gente tem a, a dificuldade de ter alguma coisa. Se você vai falar recessão, tipo, de forma. Recessão é da atividade, eu falo assim, econômica, né? Então. Você vai Isso, ter, você você tá vai ter, falando. você vai ter sei lá, uma dificuldade de ter recurso para conseguir as coisas. É isso. Então, classicamente, no clássico, no, no guia lá, no pai dos burros lá, o que ele fala? Fala o seguinte, ó, dois trimestres sucessivos de atividade econômica negativa significa recessão, tá? Se você tiver 2 trimestres consecutivos. Então, por exemplo, se o PIB vier negativo num trimestre, no outro trimestre ele vier negativo, você já pode falar que a gente está num ambiente de recessão. Isso Ok. é a definição clássica. Se a gente fala só num trimestre negativo, um positivo e um outro trimestre negativo, aí tem para doce e tem para salgado, mas assim, não teria, a gente não teria uma recessão, a gente teria uma retração. Você tem uma retração da atividade econômica, mas não é uma recessão. Então, assim, se acontecer isso que ele está falando, se a gente tiver dois trimestres de atividade negativa na economia americana, ele fala que é mais provável, o que ele está falando? Que é mais provável que o Bitcoin chegue a 12 mil dólares. Mas vamos botar o primeiro gráfico aí para ver se estamos chegando num ponto aí de... A gente não fez uma coisa, faz sempre antes de conferir quais são as telas e as sequências. Fala para mim qual que é a tua primeira sequência. O nome dela para eu abrir certo. EISM Manufacturing. Manufacturing, PMI Breakdown. Essa é a primeira tela. Estamos certo, tá na Primeira tela. E aí, sempre pedindo aí pro pessoal aí para dar um like aí, quem gostou do canal aí, ajudar aí, passar informação para todo mundo aí, que o nosso objetivo é passar, ser o mais democrático possível para que todo mundo tenha informação aí de ponta aí sobre o preço do Bitcoin, as suas influências. E também lembrando que tudo que a gente fala aqui não é dica de investimento, cada um faça a sua análise, cada um estude. Estude, né? Tu sempre fala isso. Cada um estude e vê o que ele acha mais confortável a
a aplicar o seu dinheiro e tomar as suas decisões. Vamos lá, botar o. Não penhore sua casa, né? Não, não. Já tá Não na deixe tela. de, O... não deixe de pagar a escola do filho, Tá na não tela. deixe de pagar a prestação, não deixe de pagar pensão alimentícia para comprar Bitcoin. Isso aí não faz isso que. Até porque vai virar herança, né? Se isso acontecer, o Bitcoin vira herança. Mas tá na tela, se quiser. Então, esse indicador, o ISM, o que ele é? Ele é ele é uma pesquisa que é feita com os gerentes de compra nos Estados Unidos. Tá? Ele é um indicador muito antigo e é um dos mais utilizados porque ele é um indicador preditivo de uma possível recessão. Tá? Quando ele fica abaixo de 50, normalmente, tá? Não é certeza aquilo que a gente está falando. Normalmente, quando ele fica abaixo de 50, significa que pode haver uma contração econômica, não uma recessão. Historicamente falando, há uma probabilidade maior de acontecer uma recessão quando ele fica abaixo de 45, tá? Hoje o último dado que foi divulgado, então tem que acompanhar o que está em vermelho, o headline, tá? Esse é o principal aí. Hoje ele está em 55,4. Referente a esse gráfico é de hoje, você pegou hoje, né? Isso, é o mais atualizado que tem. É o mais atualizado que Hoje tem. Tá? só pra constar, hoje é 23/5/2020. Isso. Aí em abril, no início, daqui a 2 semanas, umas 10 dias, vai sair um novo, né? Então esse é o último que saiu. Atualmente ele está em 55,4. Teve uma queda do mês anterior de 1,7, que estava 57,1. Tá? Então, acompanhando a linha vermelha aí, a gente vê que ele está numa tendência de queda. E pode indicar a ocorrência de só uma simples contração, ou se ele vier mesmo a degringolar para baixo de 45, a probabilidade de ter uma recessão é maior. O segundo gráfico que eu ia mostrar é esse Morgan Stanley Recession Probability. Na tela. Esse é uma pesquisa do Morgan Stanley, tá? Que ele vai colocando as probabilidades que uma recessão possa acontecer ou não. Você vê que aí que a última pesquisa que teve aí deles, o último foi divulgado também, 6 de maio agora, a Bloomberg divulgou, está em 23%, há 23% de probabilidade de ter uma recessão. Tá? Vamos mostrar o próximo. Espere comigo. ISM Manufacturing Monthly Series. Tá na tela. Esse mesmo, tá? Esse aí, ele já vem desde 1948. A gente tem essas informações. Essa bolinha essa bolinha vermelha, então, que aparece, o que acontece? Quando aparece essa bolinha aparece quando é um mês antes da recessão efetivamente ela se concretizar. Tá? Então, aqui você tem vários pontos vermelhos aonde a recessão aconteceu.
aí você tem essa parte cinza. Essa parte cinza é efetivamente onde acontece a recessão. E você vê que um pouquinho antes, na bolinha vermelha, ela é o mês anterior à recessão. Então você está vendo aqui, ó, A 45. barrinha é vertical, né? Isso, é a vertical. Aí você vê aqui, ó, 47,2. É aquilo que a gente está falando. Quase 45. Quando bateu 47,2, no mês seguinte foi caracterizada a recessão. E assim vai. Você vê 44 mais para frente, 44,8, 50,7. E nesse quadrinho aqui menor que tem aqui, que são os últimos 12 meses, tá? Que é desse ano aqui, ó, de 65, tá? Pegou esse número atual, que é 55 aí, ponto 4. No gráfico, no próximo, ele já traz uma fotografia já de 2000 para cá. Tá? Então, aí a gente já vê aqui, ó, em 2000... Tem uma projeção de 23. Ah, não. 23. Isso, até... Foi que em 2000, quando ele bateu 42,1. 2008, 50,5. Aí 2019 e 2020, né? Então então a gente tá, ó, esse de 55,4 a gente está bem próximo. Então, pode ser um indicador aí bem, se ele se confirmar aí, a gente está próximo de ter um ambiente de recessão. No próximo gráfico, que é o... Trading. Isso, Esse, o que acontece? Esse aí já ele é um indicador da... É a mesma pesquisa, só que ela é no ambiente europeu, tá? É ZW, que é um indicador de gerente de compras da Alemanha, tá? Mas ele usa praticamente da mesma metodologia que o ISM. Só que na Europa já está caracterizada uma recessão já pela essa pesquisa. Ele já bateu menos 40 aqui. Vocês podem verificar. Ele já bateu na mesma Quase 50, né, cara? Isso, no mesmo número do Covid, né? Porque no Covid a gente teve uma recessão, mas ela historicamente, você pode ver até no gráfico, se você quiser voltar no anterior, a gente vai ver na tela anterior. No anterior, você está vendo que a linha vertical, cinza, ela é bem pequenininha, né? Uhum. Você vê que em 2020 ali. Isso, os economistas falam que foi a recessão mais rápida que a gente já teve na história. Muito louco mesmo. Comparado a 2008. Isso. Então foi bem... Porque gerou aquele estresse todo da economia fechada e houve a injeção absurda de dinheiro, né? Isso veio um repique rápido na atividade econômica. Em nenhum momento eles deixaram ter essa retração. Só que agora na Europa, vamos voltar porque a gente estava esse do tem, ele é um ambiente diferente da economia americana em razão da guerra, né? Então isso acabou causando uma pressão maior no ambiente deles. Então, tecnicamente falando, a gente já está numa recessão. A economia americana pode vir a entrar em recessão, enquanto que esse indicador preditivo
na Europa já está mostrando que existe essa probabilidade de recessão. E voltando assim, o que acontece no ambiente de recessão para os ativos de risco? O pessoal sai fora dos ativos de risco. Todo mundo sai vende as ações de tecnologia, sai do Bitcoin, sai do mercado cripto, sai da bolsa e há um comportamento mais conservador. Coloca o próximo, a próxima tela aí. Worst month for Wall Street Tech Stocks since 2008. Esse aqui a gente vê o retorno do índice Nasdaq, tá? Então aqui você vê que em 2008 aqui que a gente teve recessão foi um dos piores. E agora esse mês agora que a gente fechou o mês anterior de abril, foi o pior mês desde 2008. Então, para o investidor da Nasdaq, ele já está entendendo que a gente está bem próximo, o gráfico mostra isso, né? Que ele está bem próximo de um ambiente de recessão, né? Então, ele coloca. Nas últimas 4 recessões que aconteceram, houve essa pressão vendedora na Nasdaq, né? Então, a gente está falando que foi ali o estouro da bolha.com lá em 2000, né? Que foi, depois a gente teve 2008, 2019, que a gente viu ali também nos gráficos anteriores, e 2020. Teve todos esses aconteceram uma pressão vendedora. E como o Bitcoin ele tem se comportado como ele está muito correlacionado, o comportamento dele está muito relacionado ao comportamento da Nasdaq, das ações de tecnologia, então a tendência está sendo essa. Ele vai se confirmado que a gente vai estar num ambiente recessivo e vai ter uma correção nas ações de tecnologia, o Bitcoin ele não vai sair ileso. Apesar que muitos daqueles que investem em Bitcoin sempre pensaram, tem esse framework, né? Falando o seguinte, olha, o Bitcoin ele não tem conexão, ele não tem uma correlação forte com o mercado acionário, mas não é isso que ele não está se comportando dessa forma. Ele está acompanhando até você pode estar bem claro isso. Domingo, quando abre os futuros das bolsas americanas, que o Bitcoin é mercado contínuo, né? Não para. Então, assim, ele anda ali, se tem uma resposta positiva, se o Bitcoin teve um final de semana bom, ele está tendo um final de semana bom, e os ativos futuros, a Nasdaq futura, o S&P, ele abre positivo, o Bitcoin confirma esse movimento. Se ele retrai, o Bitcoin acaba retraindo também. No próximo gráfico, que é o Bitcoin Nasdaq Correlation, aqui você vai ver que está muito forte essa correlação aí. Ele acabou colando
depois do Covid Crash aí. Aí que ele colou mesmo e tá acompanhando passo a passo. Então, se ele continuar, se o comportamento for esse, continuar dessa forma, então aquilo que o Alessio Rastani falou não, aquela mensagem que ele coloca no vídeo, que ele entende que num ambiente de recessão o Bitcoin pode chegar a $12.000, então está concretizado aí a, a profecia dele aí. A E profecia é hoje, excelente. e hoje já saiu na CNBC aí uma notícia de um gestor, deixa eu até ver se eu consigo abrir aqui a tela aqui para ver o nome dele, e ele falou em $8.000. O Scott Maynard, Quer que é colocar, do... quer tentar colocar a tela aí? Ou tu acha que não? Não, coloco aqui, deixa eu... Vou colocar aqui. Vou ver se dá para... Tá aparecendo? Tá. Então, ele tá falando aqui, ó, $8.000. Seria 70% de queda onde a gente está hoje. E a Madame Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, também hoje soltou uma notícia aí falando que Bitcoin não vale nada. Ela falou isso. Falou que não vale nada. Posso tirar a tela? Pode tirar, pode tirar. Olha aqui. Então quer dizer que não vale nada, Bitcoin. Não vale nada para ela. Para ela não vale nada. Mas é legal quando aparecem essas notícias, porque assim, mesmo que juntando todas essas informações que estão se apresentando aí, e a recessão efetivamente se confirmando, e essa projeção do Alessio Rastani e que pode chegar a $12.000, e todas essas notícias aí ruins aí, então eu acho que está próximo do fundo. Eu não acho que... Porque quando começa a vir muita notícia ruim, muita notícia ruim toda hora, tá próximo. Não está muito longe, não. Acho que 8.000 eu acho muito improvável que aconteça. Mas rapidão, essa tua análise me faz pensar uma coisa. Será que isso é uma ação especulativa? Do Bitcoin? Lógico. Então, Sempre tem isso. entendi. Sempre tem isso. Não é natural, na real. Não que seja, veja bem, longe de falar isso que seja uma coisa coordenada. Tá? Não, mas instintivo, eu digo. Porque é do comportamento, né? Aí você começa a falar que não vale nada, começa a vir um monte de notícia, não vale nada. Não vale nada, não vale nada. Ou seja, é a hora de você ter um comportamento de acumulação. Quando começar as outras notícias falando, olha, a melhor coisa que tem no mundo, tá vendo como um monte de gente ficou rica, é a hora de sair fora. Você tem que ter o psicológico o contrário. É hora de comprar um Lamborghini. Se você quiser, você tem análises gráficas com capa de revistas. Tem isso. Olha, capa de revista saiu no dia tal falando isso. Ou seja... Tipo uma Time da vida.
Foi, exatamente. Olha, aqui foi o topo do mercado. Por quê? Saiu essa notícia aqui. O poço, saiu essa notícia aqui. Isso tem várias vezes acontecendo. O topo do Bitcoin são duas. Em 2017 foi quando regularizaram, eles colocaram os mercados futuros, né? De Bitcoin, a bolsa de Chicago. Ali foi o topo do Bitcoin. Lançaram os contratos futuros. E agora, o topo foi quando lançou o ETF de Bitcoin futuro, que não, a gente ainda não tem ETF de Bitcoin, a gente fala à vista, né, no spot. O ETF, me perdi. O ETF como que eu posso te explicar assim? É como, em vez de eu comprar um contrato ou uma ação, porque tem vários ETFs, tá? Você coloca num pacote e você negocia dentro desse pacote com uma taxa mais barata. Por exemplo, olha, eu não quero me expor em contratos futuros de Bitcoin, tá? Eu não quero, não tenho, sei lá, experiência, eu não quero aprender, não quero. Aí lançaram um ETF de contratos futuros de Bitcoin, tá? Ah, eu quero aqui no Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil tem ETF de ações americanas. Ah, eu não quero abrir uma conta numa corretora americana. Eu posso comprar um ETF aqui no Brasil que representa isso. Nos Estados Unidos aí tem vários, por exemplo, ETF temático, URA, que é de urânio. Ele põe um monte de ações de empresas de urânio. Em vez de eu me expor a uma ação, eu me exponho em várias ações. E ele é negociável na bolsa. Aí tem vários, tem de ouro, tem tudo que você possa imaginar. Tem. No Brasil, a gente tem tanto de contratos como de mercado spot, o mercado à vista. No Brasil você tem opções aí para. No Canadá também tem ETF de à vista. Inclusive, é um dos dados que a gente já falou aqui daquela casa de análise, a Glassnode, ela usa para ter comportamento de acumulação de Bitcoin, né? Quando você vê esse ETF canadense acumulando muito Bitcoin, é porque pode ser que esteja no bom preço. Uma dica. Mas também não é um... Mas é um if, né? Na verdade, nunca é certo, né? Não, porque você sempre tem que analisar o contexto. Hoje, o contexto, por mais que eu consiga identificar alguma entrada no gráfico, mas o contexto ele não é bom, né? Por exemplo, hoje, para um contexto que não está, que você tem tanto um evento, você tem que a gente pode falar endógeno, que é do ativo, que é do Ethereum, que ele vai sofrer uma atualização, tá? E você tem a influência que a gente fala também exógena, que é um ambiente de recessão. Por exemplo, o Ethereum, hoje, como ele vai sofrer essa atualização, acho que é em agosto que vai vir essa atualização dele, ele pode sofrer um momento de estresse maior do que outros ativos. E aliado ainda a um ambiente de recessão, pode ser que ele sofra mais ainda. Tá? Então tem que estar esperto nisso, né? E assim, e ficar aquilo que a gente já falou muitas vezes, não tem como você acertar o alvo, né, cara? Você não tem como falar, não, é aqui, esse é o preço, entendeu? E se ele chegar, mesmo que chegue, vamos pensar, vamos que ele vai chegar
em 12 mil, em 8 mil dólares. De repente ele pode ficar um dia nesse preço, 2 dias. Não vai ter tempo, de repente você não tem condições de ficar acompanhando toda hora, você não vai conseguir Você nem soube, né? entrar. Eu acho que o comportamento normal dele é ele dar uma corrigida maior, tá? Eu acho que ele deve dar uma corrigida, mas muito abaixo, a não ser que a situação deteriore demais, mas assim, muito abaixo de 20 mil dólares, eu acho, particularmente, eu acho muito difícil. Esse analista, o Garrett Solomon, na correção que teve em maio do ano passado, ele soltou vários vídeos falando o seguinte: o Bitcoin vai chegar a 20 mil, a 20 mil. Não chegou, chegou a 30. Tá? Se ele está falando. Aí vamos pensar sobre esse mesmo raciocínio. Se ele está falando que vai chegar a 12, vai chegar. Ele vai chegar a 22. Entendi. Pode ser que seja isso. Hein? Ou é uma estratégia de forçar pra cima, né? Será que não? Vai chegar a 12, aí começa todo mundo a comprar. Não, é porque assim, o que se coloca? Você tem como colocar a gente fala uma extensão de Fibonacci, que é uma análise gráfica, você vai conseguir. É como você vê, como você coloca essa informação no gráfico, você consegue ver até onde ele pode valorizar e até onde ele pode desvalorizar. Tá? Você consegue chegar. Então, para ele colocou essa extensão, só que você pode trabalhar dependendo da informação que você colocar dentro do teu gráfico, ele vai te dar preços diferentes. Tá? Se você colocar ele em uma escala algorítmica, ele vai te dar um preço. Se você não colocar, ele vai te dar em outro. Então, assim, ele fez a análise dele e falou, ó, e mesmo assim ele falou, ó, no pior dos cenários, ele foi bem enfático quando ele falou assim, no pior dos cenários. Então, quando ele está falando pior dos cenários, que aí o Alessio Rastani completa a informação que fala, olha, no ambiente de recessão, eu acho que pode acontecer isso. Então, assim, no pior dos cenários, o que ele está vendo? Que os Estados Unidos vai entrar numa recessão e todo mundo vai sair de ativo de risco e ele vai chegar nesse preço. Né? Mas não dá para duvidar, nunca dá para duvidar a petulância do preço, onde ele vai chegar, onde ele vai ir para cima, onde ele vai para baixo. Então, Mas assim, mas tu não acredita que, por exemplo, ele, pelo perfil dele, ele esteja tentando. Porque assim, uma previsão dele tem impacto, concorda? Mas eu não sei se. Então, mas é difícil falar que um desses caras tem o poder de. Não falo nem que ele tenha, tanto que ele ficou. Mas eu falo, você não acha que é um movimento que pode induzir? Tô só, agora nesse momento, tô só especulando mesmo. Não, mas quem é. Então vamos lá, quem é. Vamos. Vai, no meio Bitcoin, quem é baleia mesmo, vai? Ele vai fazer a análise dele independente do que Vai acompanhar, né? o Alessio Rastani vai falar, o que ele não vai falar, entendeu? Mas, por exemplo, uma movimentação de carteiras mais comuns, assim, pode estar guiada. E aí, se forem muitas carteiras, pode fazer uma movimentação meio que nem baleia, né? Então, mas isso também pode gerar uma percepção falsa. Porque se eu tenho muito mesmo, eu posso manipular o mercado, porque assim, eu posso transferir Bitcoin de uma carteira que eu tenho para uma outra mesmo que eu já tenho. E aparecer lá que, olha, pô, o cara está movimentando tudo isso. Tem outro analista. Mas aí não seria entregue pela questão da aparência da movimentação? Então, mas você vai ver do endereço, você vai ver o seguinte. Você não vai ver o proprietário, você vai ver o endereço. Então, vamos assim, vai sair 10 mil bitcoins daquela carteira, todo mundo sabe que é uma baleia, e vai para uma outra de 10 mil, só que aquela outra pode ser minha também.
E aí, umas 2 ou 3 semanas atrás, o Benjamin Cohen, que também ele fala só sobre cripto. Ele estava falando isso, que ele conseguiu analisar. Ele falou: ó, pessoal, essa informação me chamou a atenção. A última vez que essa carteira teve uma movimentação dessa quantidade de bitcoins foi no Covid Crash. Então aí ele falou: não, isso pode ser o fundo do poço. Só que ele falando isso, eu comecei a pensar: pô, mas o cara pode ter feito isso ele mesmo transferindo para ele, e aí? Eu não tenho como saber. Só Nem ele tem como. Nem ele tem como. estabilizou porque deu medo da movimentação. Cara, E assim, o que o pessoal precisa entender é o seguinte: eles vão chegar no preço que eles querem. Porque não vai sair assim, uma baleia não vai despejar. Não vai ter nem aquilo que a gente viu semana passada da Luna Foundation lá, que aquilo foi um evento específico. Os caras despejaram 80 mil bitcoins assim, nada. Tentar segurar o preço. Ali foi uma situação. mas meio kamikaze, né? Sim, uma situação de desespero, né? Mas assim, numa movimentação dessa, se eles não fazem, eles têm pelo menos esses 80 Não, mil. mas ali era a salvação Todo o processo, né? da comunidade, né? Ali foi uma cartada, né? E também tentaram levantar dinheiro com alguns investidores também. É o que fica mais Mas, difícil, muito, muito sensível ali. é. Agora no Bitcoin vai acontecer isso, mas eles vão conseguir, eles vai chegar no preço que eles querem. Isso todo mundo tem que estar consciente disso. O preço que eles querem chegar, eles vai chegar. E eles não vão despejar assim de uma noite, da noite para o dia, ou eles vão comprar da noite para o dia também. Porque essas grandes movimentações de preço assim de um dia para o outro, geralmente é quando é liquidação desses contratos futuros. Você precisa, contratos que estão na posição vem. E o Bitcoin faz muito isso, ele tem essa movimentação de você liquidar os comprados, quem está apostando em baixo e quem está apostando em alta. Você dá essa limpada, que fala assim, você dá essa limpada nesse pessoal e aí o preço começa a andar de novo, né? Ele ele fica andando lateral dentro de uma caixa e aí o que ele faz? Ele, para onde ele sair dessa caixa, depois o movimento dele é ao contrário. Então ele está dentro de uma caixa. Aí ele saiu dessa caixa. Aí, pô, ele saiu, então ele vai disparar. Não, ele faz o contrário. Para depois ele voltar. Por isso que eu tinha na semana, na quinta-feira, quando a gente gravou, até falei, ó, você até falou, não, mas ele tocou, lembra que a gente começou falando, você falou, não, mas ele tocou em 24 mil, aí você falou, pô, comprou pra caramba. Aí eu falei, não, tem que testar de novo. Entendi. Então, se o comportamento dele for esse, então o que ele vai fazer? Ele está numa lateralidade aí, não está saindo desses 30 mil, 31, aí volta de novo para 29. Se for esse comportamento, qual que seria o comportamento dele? Ele ir para 35 e cair para 25. Tá dentro de um laço de. Não, ele fica nessa lateralidade assim, principalmente essa semana, porque essa semana tem vencimento de contratos futuros, tá? Então ele fica nesse caixote. Ele saindo desse caixote, que é dos 31.532, ele podia chegar nos 35. E aí ele vai voltar, aí ele faz o movimento ao contrário daquilo que ele saiu do caixote. E aí onde que ele testaria de novo? Os 25 mil dólares. Mas esse movimento fora do caixote, como você está falando, é exatamente
com a mesma dimensão? Ele é o que a gente fala, é o smart money, né? Smart money é que movimenta, ele fica tanto abaixo do caixote como acima, tá? Ele fica nesse, aí ele não deixa chegar nem muito abaixo nem muito acima, ele fica travado ali. Só que quem acompanha as movimentações vê isso. Primeiro ele estoura, ele vai para um lado. Vamos pensar que ele vai fazer o contrário, então. Ele vai cair. Então ele vai cair, vai testar os 25. Provavelmente ele testa os 25 para ver se ele vai ter um movimento de avançar no preço, ou ele vai continuar corrigindo, ou ele vai varar. Isso é consciente? Não, né? Vai depender do comportamento do mercado quando acontece. Contexto. Vamos ver aonde vai estar. O Federal Reserve vai se reunir de novo. Tá? Ele vai falar alguma coisa. E aí vai aumentar a taxa de juros de novo. Vai ser 0,5 de novo? Ou vai ser 0,75? Vai depender do contexto. E assim, uma coisa que todo mundo tem que ver é isso também, ó. Não dá para lutar contra o Fed. Não tente vencer o Fed, porque vai se ferrar. Então, tem que ver o que eles vão falar e digerir aquilo que eles estão apontando para ver para onde vai. E aquela correlação que eu falei, por mais que várias pessoas falem, não, o Bitcoin está fora, ele não representa um mercado acionário. Você viu aí que ele está andando juntinho. Tu falou agora, chegou a assistir o Ganho? Eu vi, o dois não. Esse agora que tá no Não, dois eu vi. fui ao cinema e assisti, spoiler aqui, então, hein? Spoiler pra galera. Tem um momento que em um dos multiversos tá lá reunida uma cúpula de super-heróis, comanda. Tá falando do Fed, na minha cabeça tá a imagem exatamente dessa galera. Tá? Os caras lá de cima, assim, 85. Sim, porra, é muito louco pensar assim. Aí vem o Bitcoin, é o professor Xavier. Tá ligado? Quando tu assistir, tu vai entender o que eu tô falando. Tu vai ter essa lembrança. Quem já assistiu vai entender também. Quem não assistiu, acabei de dar um spoiler. O professor Xavier aparece. Foi mal aí, gente. Eu queria ter ido, mas não calhou ainda de um final de semana. Cara, eu fui bem aleatoriamente, assim. Tava em São Vicente. E aí acabei indo no Rox de lá. Pra quem não sabe, né? Santos e São Vicente são cidades. São muito perto, é muito pertinho, assim. Eu tava lá e acabei assistindo. Me arrependi um pouco. Muita gente, molecada falando. Gente... Olha a gente tossindo em mim. Pode me chamar de fresco, mas eu não gosto. Não sou... Cara, mas muito louco, né? Essa parada de tipo. Como uma coisa é interligada na outra e como depende. Sim. Uma ação vai depender de reações que, na verdade, são previstas entre aspas, né? Você sabe que vai ter a reação, mas não qual vai ser, né? Então, é por isso que sempre a gente fala, são probabilidades, não é certeza. Por isso que quando você faz uma operação, você não pode gastar todas as suas fichas, entendeu? Porque senão você está fora do jogo. Você está fora, você tem que destacar, ou faz-se aquilo, olha, testa um pouquinho, deu certo, você vai aumentando a tua exposição. Sequência de 7 preto na roleta é só em filme, né? não dá, né, cara? Muita. Então, assim, não é que não dá. Não dá pra confiar, eu digo, né? Não, é que se você pensa no seguinte,
Se você for eliminado, você tá fora do mercado, cara, você não vai voltar mais. Você não vai ter dinheiro infinito, você não fede que Exatamente. liga a impressora lá, os teus recursos são limitados. A gente já ouviu falar de um pessoal que faz isso. Não vai servir. Tem um pessoal aí que tem, pô, tem tinta verde na impressora que é uma loucura. É, Não, mas você tá falando, né? Tem que ser consciente pra não zerar o jogo, né? tá sempre porque chance de você tirar dinheiro do mercado todo dia tem. Todo dia o mercado te dá a chance absurda de você tirar dinheiro dele ou você deixar dinheiro na mesa. E aí, como você vai ganhar experiência fazendo, não só estudando, porque muitas vezes você pode se entuchar de informação, tá entorpecido de informação e não agir, né? Você tem que agir. E nessa ação que você fizer, por mais que você analise, aquela probabilidade que você pensou que ia existir Então, não vai existir. mas aí falando de uma questão menos técnica, Uhum. também é instintivo, né? Depois que você tem uma quantidade relativa de informação, você vai sentir o momento, né? É aquilo que você acredita, né? Não é também só, tipo, 0 e 1. Não, não. E aí você pode estar errado. Por isso mesmo que eu estou falando, por mais que você seja uma pessoa muito experiente, assim, se você acertar 60% das tuas operações, você já faz parte de 1% dos que dão certo nesse negócio. E muito louco, os que dão certo. Esses que dão certo estão perdendo 40%. Isso. Só que aí como que você perde? Você perde de colherinha e Uhum. ganha de balde. Você tem que ter senão se você perder 60% dos 40% que você perder é maior do que aquele dos 60% que você ganhar também, Não. Ferrou, né? Aí na verdade você não tá perdendo mais de 100%, dependendo da conta. tá certo. E assim, hoje, no contexto hoje, está muito difícil. Está muito difícil mesmo. Nunca, acho que assim, eu acho que pelo que eu tenho estudado, assim, tá um ambiente mais próximo que a gente teve, assim, foi em 1970. 1970, pô, nem tinha nascido. 30 anos atrás. Então, e assim, não são muitos os que estão, principalmente os que falam de Bitcoin, né? A maioria são pessoas mais novas, né? Você não tem, são poucos, vai. Você vê aí um que fala que era do mercado tradicional e foi, por exemplo, Fausto Botelho. Ele é um analista gráfico ferradaço, né? E com certeza ele participou desse ambiente. Pode facilitar as análises dele, por parte dele. Mas eu vejo hoje um ambiente muito. Ele está muito mais propício de te tirar dinheiro do que, do que você ganhar. Se você está querendo fazer operações assim mais. Aquilo que eu já falei, operações mais curtas. Mas se você falar, não, meu horizonte é de 20 anos. Então, tranquilo, tranquilo. A- as variações no preço não vão te assustar. É. É psicológico bom, né? Sim, não, mas. Eu acho que. Eu acho sempre legal a gente citar essa história, né? O cara ficar acompanhando o gráfico como o Instagram, tá Não. louco, né? Falou, se ele ficar
variando, né? Instagram, Facebook e o gráfico de como estão os valores dos Porque, coisão do. então, mas porque ele não pode fazer, não pode assim, não dá para fazer isso, porque o teu framework tem que ser totalmente inverso, você entendeu? Quando estiver subindo e a tua conta estiver no verdinho lá, estourando e tu ficando, tu vai falar, caramba, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida, tu não vai querer sair fora. Tu vai ficar. Esse quer mais, né? E na verdade é a hora que tá todo mundo saindo fora. Quero mais um grão, quero mais um grão pra ficar assim. E ao contrário, eu vou entrar quando? Quando todo mundo. Quando a Madame Lagarde fala isso, que não vale nada, entendeu? É nesse momento que você tem que entrar. Porque é um indício, né? Que a coisa vai andar, né? Ainda mais sendo mais concreto, assim. Já tendo visto isso antes, né? Sim, e. Pô, eu não sei se eu comentei aqui já uma vez, mas assim, eu vou tentar achar para o pessoal ver. Pô, quando chegou no Covid, quando o mercado chegou no fundo, pô, um, um, um fodaço lá chegou na, na TV lá, não sei, acho que foi na CNN. Pô, o cara chorou, meu. Sério? Foi o fundo do poço, foi ali. O cara chorou, meu. Mas sincero mesmo? Tipo, Ah, vai saber, sei lá, mas o cara chorou. Falou, não, é o fim, acabou, entendeu? que Porque a louco. queda porque foi assim, né? Foi muito vertiginoso o negócio. O Alessio Rastani até tem um vídeo, eu peguei um vídeo dele dessa época antiga, tava vendo? Pô, naquelas 2, 3 semanas, entregou resultado de 4, 5 anos atrás. A pessoa que tinha feito 4, 5 anos atrás de resultado perdeu tudo. Né? Perdeu tudo. Então, assim, ali foi o fundo do poço. O cara chorou e. E aí é por isso que eu tô falando, vai pegando a informação. Aí o que acontece? Aí o Fed foi lá num dia e falou: a situação está degringolando, baixou a taxa de juros emergencial num dia lá. Aí, assim, vamos lá, baixou a taxa de juros, vai trazer liquidez para o mercado. O mercado vai subir. Mas não foi isso que aconteceu. E caiu primeiro para depois subir. Então quem comprou nessa queda tava Não, com sua. não, caiu amanhã, no dia seguinte eu. Ah, foi rápido. Não, no dia, vamos pensar assim, foi à noite, o mercado estava fechado, só estava o futuro. Aí no dia seguinte, não, no dia seguinte eu vou despejar todo o dinheiro que eu tenho, porque vai ser. Não foi isso que aconteceu. Primeiro foi o. Não, não é agora, calma, não é agora. É no seguinte, é no momento seguinte. Mas como que você sabe isso? Operando e acompanhando as informações, entendeu? Sim. Por exemplo, eu não sabia disso. Mas eu vi o movimento que aconteceu e como aconteceu comigo, não de ter feito essa percepção, mas como eu estava exposto no mercado, eu não entendi. Eu falei, mas pô, mas por que que caiu? Seria o contrário, né? Você está injetando liquidez, mas não, é aquela história de todo mundo forçar a dor máxima para todo mundo entregar e eles chegarem, agora é meu, entendeu? E aí foi aquela. Aí, né, aí o que acontece? Né? Se alguém começou a investir nesse ambiente, o ambiente mudou por completo. Porque qualquer coisa que você. Como os preços estavam muito baixos, qualquer coisa que você comprasse ia dar dinheiro. Então você não precisa analisar nada, compra qualquer coisa que Vai subir, né? Nem que o seja. preço explodir.
Só que aí veio 2021, aí começou já, um ambiente já começou a vir diferente. Aí agora 2022 já é uma situação completamente diversa. Se você tá fora, você fala assim, não, mas aí é fácil, né? Você sabe que vai acontecer isso, então vamos lá. Quando o Bitcoin estava lá em, vou colocar lá, a 10 mil dólares, você comprou, aí você viu, você ficou com ele, aí você é alfadaço, né? E você ficou até maio lá, ficou com ele, aí depois você operou vendido. Não é tão simples assim. Não, seria muito 0 e 1 ali, né? Não, Óbvio, né? não é simples, não é tão. Parece ser assim, então, eu vou operar comprado, agora que tá tudo ruim, vou operar vendido. Não é assim. É difícil. Se alguém que está vendo aqui é assim, parabéns, porque você conseguiu o seu número 1 do 1 do 1 do 1 do 1, porque E se é assim, tu vai fazer o seguinte. Vai vir aqui embaixo e tu vai comentar. Vai falar. Vocês estão falando bosta porque eu faço isso. E aí você mostra pra gente. E mostra o vídeo pra zoar a gente pros amigos. Eles estão falando que não, mas olha lá. É isso. E dá like nessa porra. Nessa coisa. Pode falar. Já falou. Eu pus um pi. Mentalmente. Aliás, isso aqui não é canal pra criança, fique sabendo. Né? Se tem criança vendo. Dá like e obriga o pai a dar like. Se o teu pai não der like, tu vai ficar enchendo a orelha dele. Dá like, dá like, dá like. E se inscreve no canal. Hoje a gente tá quase chegando em 1 milhão. Falta só o 1 e os dois primeiros zeros. Os dois não, né? Os 5 primeiros zeros. 5. Primeiros zeros. Mas estamos quase, falta pouquíssimo. O que chega primeiro? 1 milhão de inscritos no canal ou Bitcoin a 100 mil? Caraca, agora pegou. 1 milhão de inscritos no canal. Ou Bitcoin a 100 mil? Sei lá. Eu acho que tá mais fácil chegar a Bitcoin a 12 do que a gente a 1 milhão. Mas é o seguinte. Também é o seguinte, se o Bitcoin chegar a 12, o Edu vai comprar tanto Bitcoin que nunca mais ele volta. Não. Vou fazer só de, como é que é, lá de Mônaco só. De dentro da Ferrari ainda. Só que a Ferrari de F1, né? Cara, ia ser muito louco, hein? Já pensou? Edu, como tá o Bitcoin? Só com a tremidinha da mão ali no... Cara, ia ser muito louco. Não tem por que não chegar. É Não. fácil. Fácil. Eu já separei aqui 3,40, moleque. Eu vou investir tudo. R$3,40. Vou investir tudo de uma vez, assim. Nem dividir. Fala 3,40 a multa, fala, porra, é mil? Milhão? Milhões, né? R$3,40. Não vai ter dó. Não é nem... O Edu tá falando, não, diversifica o cacete. Vou tudo direto em Não é nem 3 dólares, né? R$3,40. R$3,40 que dá em dólar nada. Tipo, cara, isso é muito. Hoje eu coloquei gasolina. Eu tenho uma bis. O Edu falou, não falou qual é o carro dele, mas é um carro grande, que obviamente tem um tanque grande. Ele falou no último quanto ele pagou. Quase 500 pau, né, Edu? Coloquei 2 litros de gasolina. Quanto deu? 2 litros porque o tanque cabe 3. Isso. Botei 2. R$17. R$17, né? É isso que eu ia falar. Mano, R$17. E uma bis, ela costuma andar com um cuspe de gasolina. Antigamente eu gastava centavos, velho. Com R$10 eu andava uma semana, cara. Mas Eu já cheguei no primeiro carro, coloquei R$10 e encheu o tanque. Cara, é isso, né? Tava falando pra Mari, cara. Cara, quando eu comprei essa moto em 2004, 10 mango, gasolina pra cacete, cara. E aí eu reparei um bagulho hoje no posto, não sei se tu já viu, tem uma tabela explicando o preço. Já viu isso? Ah, sim, que ele... Ou a quantidade de álcool, quantidade de... É isso que você está Não, falando? não, Do isso é, imposto?
ICMS, blá, 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 todos os valores que saem, né? E aí tava 7 e pouco, que tava quase 8. E aí ele sai da refinaria a 3,99. Até o bagulho. Chutei até minha cama. Mas, cara, ele sai a 3,99, muito louco, né? Enquanto no meio do caminho essa parada fica cara. É, imposto, né? E eu acho que, ó, Campos Neto aí falou de novo aí do Vai ter mais um? vacina. Oi? Não, ele falou em aumento, ele falou de novo, falou, ó, que não, vai ter aumento, vai, enquanto o petróleo Sim. não tem como segurar. A não ser que segure e depois lá na frente a gente pague o preço, né? Mas ele já falou, o Brasil continua sofrendo pressões inflacionárias em razão do lockdown na China e guerra. Então a inflação tá descontrolada. Ok. E esse bagulho de estar apoiado em. Ó, o petróleo, né? Sei lá. Mas eu acho que se a gente pode partir para esse ambiente de recessão, o normal vai ser ele baixar o preço, né? Então. Mas a gente não tem reserva pra baixar. Não, mas aí é mercado internacional, ele vai, vai começar a ceder, porque não vai ter essa demanda toda, né? Então, Essa. A galera vai começar a segurar a onda porque vai ficar impraticável, né? Vai né? ficar. Convenhamos, né? Já tá impraticável. Tá num E olha, momento. e se não der certo, se esse aumento da taxa de juros aí nos Estados Unidos não der certo, eu não sei não se não vão aplicar política de controle de preços aí, tabelamento de preço mesmo. Pô, mas isso já tá provado que dá errado, né? Mas eles vão usar isso para se manter no poder, né, cara? Tem eleição, né? Então, Ah, mas se eles pode. fizerem. Mas eu acho que hoje, se isso acontecer, é diferente de 90. Não. Lá aconteceu na década de 70, Ah, né? não, mas eu falo tipo aqui. Teve essa Aqui política. foi no, aqui, 89, 89. aqui foi, aqui aconteceu várias vezes, mas Eu digo no colo. Não foi 90. Foi. Foi quando ele impeachmentou, não foi? 90. 89 ele. não, controle de preços já vem antes, 80 e pouco, já vem 86, por aí, Não, mas que teve aquela parada. Sarney, lembra os fiscais do Sarney? Era 80 na época do Sarney, pô. É 87. Aquela farmácia. É, Eu lembro disso. Meu pai tá ferrado. A gente já conversou sobre isso. Meu pai tá. Tipo, ele não conseguia subir preço, mas o valor do. Era, a tabela era baseada. O remédio sempre foi baseado em dólar, né? E aí subiu o preço do dólar e ele não conseguia repassar. Mas é por isso que eu acho que hoje, por exemplo, a gente tem, por exemplo, falando de uma época que para tu comprar qualquer coisa de fora era Paraguai, não dá para comprar da China. Comprava. Diferente, né? Possibilidade de comprar coisa de fora. então, mas aí você pensa, se o, o, o mundo inteiro, o mundo inteiro transformou a China num parque industrial de tudo, de fazer tudo, e a China está fechada, o Sim, que vai acontecer? sim. Tem. É muito louco, né? Como a gente caminhou para ficar preso, né? Não, mas aí foi o seguinte, como que a- os Estados Unidos trouxe produtos baratos para a população, uma forma como que ele fez isso um ambiente desinflacionário? Ele tirou toda a cadeia produtiva dele e foi para um lugar que os custos eram mais baratos. Não, mas a gente tá falando de um modus operandi do mundo que está capitalista. que tá no limiar aí de uma quebra, né?
Porque a tendência, desde que o Trump já, né, quando o Trump estava, ele já vinha, antes do problema da epidemia, ele já vinha falando que não podia deixar tudo na, na mão deles, não podia deixar toda a produção. E você tinha que trazer algumas coisas você tinha que produzir no seu próprio país. Mas Só que isso. para fazer isso, se você fizer isso, você vai trazer um ambiente inflacionário para dentro do teu país. Porque a tua energia que você consome vai ser mais cara que a energia chinesa. Os teus funcionários vão ser mais caros que os funcionários chineses. Toda a tua regulação vai ser maior do que a regulação de lá. Então, mas por exemplo, a gente tem como estudar de forma. A gente tem mão de obra, espaço, energia, a gente tem um monte de coisa. A gente como país, eu falo. Não falo que tá organizado. Tá organizado. Mas a gente tem condição de que isso seja real. Eu acho que o que falta, assim, sendo bem sincero, é motivação. Não, aqui Motivação no Brasil, mas tu tá falando aqui no Brasil, a gente não tem, muita burocracia. é, Nossa é Senhora, esse ponto que eu falo. É tem a muita questão, a burocracia. questão, a questão da burocracia, a questão também dos planos reais, não do dinheiro, né? Mas de realmente ser um plano efetivo de que isso vá para frente. Cara, a pouca motivação do ser humano para que a coisa ande é que é o nosso grande problema. A verdade é essa. A verdade é essa. Se a gente, cara, desde espaço até a questão energética, a gente tem condição de. Espaço que eu falo, o espaço físico para que isso aconteça, né? E, cara, Manaus é um lugar que poderia. Brasília e o entorno de Brasília tem espaço para ter indústria, para um monte de coisa, Sim, cara. E aí, assim, mas a matriz energética ali é cara, levar energia para lá é difícil, é caro e tal. Cara, mas é uma questão de se estudar e isso, não tô falando pra que aconteça amanhã, né? Mas é um saco você ficar refém de um monte de coisa, cara. Eu não sei o que você pensa com relação a isso, mas eu acho que a gente tinha que ter uma pá de refinaria de petróleo aqui, cara. Não faz sentido a gente ter petróleo não refinar aqui. Na minha cabeça não. não, eu também concordo, mas para que isso possa acontecer, para que esse ambiente aconteça, você parte de uma menor intervenção do governo em tudo. O problema é que aqui o governo ele quer colocar a mão em tudo, ele quer participar de tudo. Tá? Então, Ele mas, tem mas, tudo. mas, por exemplo, se é uma questão, vai, em Estados Unidos, tá, que são as Texaco, por exemplo, vai refinar. Mas, na verdade, ela é um, ela é privada. Discutível, não tô falando que não é. Mas ela é um patrimônio nacional, né? Mas seja privada, ela é defendida ali pelo governo. Ele não vai fazer com que ela funcione. É que assim, a percepção que eu vejo aqui é muito assim, a gente está muito ligado a tudo que é, tudo que é recurso natural, a gente tem muito apego, né? Então, É mas. assim, por exemplo, esse negócio, o petróleo é nosso, a Amazônia é nossa, essas coisas. Eu acho que a gente tem muito essa narrativa, né? E isso parte, porque, assim, eu acho que isso muito acontece porque o Brasil não tem muito fatos históricos, né? Então, pelo fato de não ter muitos, assim, momentos que mudaram o rumo de uma nação, a gente acaba se apegando a isso. Lá, não. Lá, como eles têm isso, por exemplo, aí a interpretação da atividade econômica ela é diferente. Ela tem que dar lucro, tá? Não importa. Se der lucro, maravilha. Se não der, elimina. O próprio mercado vai fazer os ajustes dele
e vai eliminar. Porque toda vez que intervém, toda vez que há uma forte intervenção, há uma distorção. Você já ouviu falar naquele, naquele episódio na Índia, tinha uma epidemia de cobras. Não sei se você já ouviu falar nisso. Então, aí o governo chegou e falou assim, ó, para acabar com a epidemia de cobra, todo mundo que matar cobra e vir aqui mostrar para mim, eu vou dar um incentivo. E aí, maravilha, todo mundo matando. Aí acabaram as cobras. Só que ele continuou dando esse incentivo. O que as pessoas fizeram? Começaram a criar cobra em casa. E aí, quando o governo disse, não, agora tá tudo sob controle. Aí o pessoal que tinha cobra em casa, o que fez com as cobras? Então, isso aconteceu no Rio de Janeiro também, com um rato. Viu disso? Não, no Rio de Janeiro eu não sabia, não. No Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, logo quando a família real veio pra cá, né? E aconteceu isso. Tipo, só que tinha tanto rato, e aí os caras falaram, não, vamos resolver isso aí, não tem como a gente matar, né? Mesma coisa. Uhum. A gente paga por cabeça. Pra começar a criar rato. Muito louco. Então, mas é o ponto que eu chego. O, algumas pessoas têm que abrir mão, então, dessa ganância burra, verdade, pro bem coletivo maior, né, mano? Feito. Você não abre mão, você assim, eu tô vendo uma oportunidade aqui de, na verdade, isso pra mim não é oportunidade de negócio. Isso é oportunidade de passar a perna, diferente. No meu ponto de vista, é pilantragem, tá ligado? Assim, o governo abriu ali a possibilidade de você ter uma empresa de matar rato, por exemplo. Enquanto é real essa questão do rato ali, você tá matando, você tá prestando um serviço, você tá recebendo porque é justo pelo seu trabalho. Pegou o rato, você tá fazendo, agora você tá levando o teu rato. Foda, né, cara? Tipo, aí, cara. Esse jeitinho Então, brasileiro, pra mim, não desce. mas é o tipo de intervenção intervenções que causam essas distorções. Por exemplo, aqui agora que a gente está vivendo esse laboratório que teve aí de pegar um banco central e mandar dinheiro para as pessoas, tá? Aí por isso que você está vendo aí uma desordem total em, em todos os setores, né? É claro que você pode pegar vídeos aí, pegar análises aí, que todo mundo fala sobre, não, isso aí vai causar um ambiente inflacionário, tal, vamos ter problemas, e isso, não vai ter, Não, assim, mas não vai. tudo que eu vi relacionado a isso, cara, era previsto e todo mundo tava consciente. A galera Então, que mas era a favor de não, acontecer. O grande problema também que eu vejo, Edu, é assim, a gente, primeiro, a gente entrou num bagulho desse sem governo. A real é essa, tá? A gente entrou sem. Mano, quem tá no leme dessa parada? Ligado? Tipo, pra quê? Como? Qual é o objetivo? não, mas que eu tô falando assim, eu tô falando que é, sabia-se que ia Sim, ter, sabia-se que ia ter. Ó, isso vai causar, porque é normal. Ter uma impressão de dinheiro vai causar isso. Só que não o descontrole. sim, sim. O que, porque uma situação é você ter em determinados setores da economia uma pressão inflacionária. O problema é quando ela se espalha para tudo, que é o que a gente está vendo agora. Mas então, essa questão do descontrole, eu ainda acho que tá relacionado ao que você citou lá que o Trump tava falando, que tipo, dá pra deixar. A gente não tem autonomia de quase nada, então a gente não tem como forçar retomadas, forçar preço de saída de coisas. A gente ficou sem reserva de comida, a gente ficou, cara, é caótico. A gente tem um país que é, cara, praticamente um continente, mano. Muita gente pra comer. É uma coisa muito louca. E a nossa sorte ainda nisso tudo, que a gente tem uma produção absurda
que não está trazendo pressão inflacionária para. Existe, mas não de uma forma absurda que nem a gente está vendo em outros países, né? Mas aí a gente também tem dois prismas aí, tá, né? A gente tem aqui a de exportação e tem a de consumo interno. A de consumo interno eu sei isso porque eu tenho uns amigos que é agricultura familiar, cara. O agro mesmo pesado é só para externo, é só para fora. A gente não tem. Eu fico imaginando o seguinte: é óbvio que comercialmente não é interessante, mas se voltasse para dentro, sei lá, 50% do que o agro produz, seria impossível ter fome. Impossível. Mas você não pode, você não tem como fazer isso porque a gente a nossa balança comercial, ela Tem. Tem toda uma questão logística também. A gente vai se ferrar com outras coisas se fizer uma coisa dessa. sim, Eu consigo entender. Só que assim, Só que você tem que entender o seguinte, os, os insumos que são utilizados para a produção em massa, de fora. todos são de fora. Então, Então, assim, mas o ponto. eu até pouco tempo eu não tinha noção de o que pode impactar mais o preço. Eu estava conversando em dezembro com, com familiares da minha esposa, que eles são produtores no Paraná. Aí eu perguntei para um deles, falei assim, o preço, isso foi em dezembro, não tinha guerra da Ucrânia, não tinha nada. O que o preço pode impactar mais? Você acha que já chegou no topo? Aí a resposta foi, olha, já a princípio sim, só que o que está trazendo muita pressão ainda é o preço do fertilizante. E o que aconteceu? Com a guerra, piorou a situação do fertilizante. Então, assim, tomate é produzido aqui dentro. Só que para ele chegar, você precisa aplicar fertilizante. É russo. Russo? Ucraniano. Então, ele tem muita produção, apesar a matéria-prima vem deles, mas quem é um dos que maior produz é a China mesmo. A China que produz o fertilizante. Isso, ela é a Enquanto o maior insumo. compradora e para ela fazer a produção, ela é uma das maiores, né? A Rússia também, mas a China também ela também é uma das maiores. Então, combustível para trazer também tem impacto no preço. Então, assim, por mais que a gente tenha uma produção em escala absurda para todo mundo, o preço não está podendo ser, a gente não está conseguindo manter o preço no, acompanhando aquilo que as pessoas estão recebendo em razão desse descompasso no preço das commodities, né? Mas, A mas, gente não é, está conseguindo. mas é nesse ponto que eu acho que a gente se fragiliza sem necessidade. Eu sei que comercialmente, a gente ser forte demais também não é interessante para os mercados de fora. Então, por exemplo, se a gente é autossuficiente na questão comida, por exemplo, se a gente fizesse aqui os fertilizantes, fizesse aqui tudo que seria necessário para que a gente decidisse se vai exportar ou se não vai exportar, por exemplo, né? Exportar que é da questão do agro. Mas a gente fica forte demais, não é interessante para outros países. Outros países, estou falando dos Estados Unidos. Não é interessante. Eles não vão forçar essa. Eles não vão deixar isso acontecer. Fato. Cara. É um fato. Eles vão ficar muito enfraquecidos diante de um país que, cara, hoje não representa nada de perigo comercial para eles. Em nada. Mas agora, se a gente tivesse essa. Porque eles produzem também. A agricultura lá também não é fraca, né? Também vendem Não. soja, vendem. Porra. Se a gente tem essa força aqui. Assim, aí vai falar para mim que não tem universidade suficiente para criar esses laboratórios e falar assim, porra, cara, a gente tem. Não, Tem. aqui tem, aqui é de ponta, aqui não. Então. Esse é o ponto. A grande questão que eu vejo é não existe motivação comercial para fazer isso.
causa de todas as questões. Mas o que eu falo assim, que a gente tem a capacidade de fazer, tem. A gente só não faz. E isso me deixa. Porque assim, essa não foi a última pandemia que a gente viu. Pode ser que a nossa geração não veja. Mas vai ter mais, cara. Porque quanto mais globalizado, mais é, Sim. né? Mais doente as pessoas vão ficar. E acho que tem que globalizar, não sou contra não. Não sou contra, tipo, o mundo ser conectado. Só que a gente tem que entender que coisas vão acontecer com relação a isso. Cara, se a gente tem essa autonomia de, vai precisar fechar, mas a gente não vai implodir por isso, pela questão da saúde, mano. Ah, cara. São muitos pontos, eu acho. A gente aqui tá falando da questão comercial, da questão financeira e tal. Mas a gente aqui eu falo no programa, né? Mas eu acho que tem muitas coisas a ponderar também. Mas a princípio, ter um governo são, tá ligado? Eu acho que já seria uma coisa muito boa. E assim, independente de ser quem é, de quem tá. Se fosse qualquer outra pessoa fazendo a mesma coisa que tá fazendo, ia ter a mesma crítica da minha parte. Não tem jeito, saca? Tipo, porque assim, não é um, né? Quando a gente fala governo, eu não tô falando de uma pessoa, tô falando do governo. Lógico, não tem como. Isso aí mas assim, isso aí tem todo como eu posso, assim, tem toda uma regulamentação, todo um arcabouço de legislação que é muita burocracia. A gente vai na qualidade aí de advogado, eu vejo. Pô, o que o empresário sofre? E o que acontece muitas. Quando você está na informalidade, não tem problema nenhum, tá? Não vai te acontecer nada porque você é um fantasma. Tá? Quando que a empresa quebra? Essa mudança da informalidade para a formalidade. Quando você começa a aparecer, quando seu negócio começa a pedir que você tenha, que você se apresente para o mercado, que você comece a buscar crédito, que você tenha uma série de autorizações para poder trabalhar, muita gente quebra aí, cara, que não aguenta, não aguenta. É muito assim, o número de documentos, de, de contador que tem que pagar, advogado, não aguenta, a Eu não sei pessoa se não se tu vai lembrar, aguenta. mas a gente teve essa conversa quando eu tava abrindo a minha empresa. Muitos anos Não, atrás. Mas tu, não, tu falou isso pra mim. Exatamente esse. Você acabou de falar, você falou mais de 10 anos atrás, cara. Pois fala, cara, se mantém. Não fazendo uma apologia. Mantém na informalidade o máximo que você puder, porque depois vai ficar complicado. E realmente foi isso que aconteceu. Eu tive que formalizar porque eu peguei um contrato de uma empresa muito grande. Só que então, o aí. contrato acabou. Uhum. E aí depois era esporádico. Cara, é pouco. Pô, o que eu já, assim, o que eu trabalhei e trabalho para empresas, exatamente isso que aconteceu com você. Pegou contratos grandes, acabou pegando contratos grandes com grandes empresas que exigiam uma formalização, eles não aguentaram. Não aguentaram, fecharam, tiveram que mandar todo mundo embora e a pessoa não aguenta. É muita, são muitos detalhes que aquele que está na informalidade nem imagina. Muitas pessoas, pô, vou pegar um determinado contrato e ali é que, longe disso que eu estou fazendo, que nem você está falando, fazendo apologia para que a pessoa não. Sim. É isso, Mas não é esse o assim, ponto. Mas é uma realidade do que acontece, né? você tem que estar muito bem estruturado. Muito. E assim, prever que não é um contrato que vale a pena fazer. Tem que ver a tua perspectiva. Agora falando como um empresário falido. O teu mercado futuro, como é que tá, né? E, tipo, não adianta você falar, puta, peguei um contrato bom agora que eu vou ficar os próximos 24 meses eu tô garantido. Pois, cara, É. tem que pensar nisso, né? E é uma coisa assim, que eu também acho que principalmente para empresas que estão começando, deveria existir um apoio, cara.
do ponto de vista logístico, porque muita gente começa, como você falou, o cara se vê na situação de abrir a empresa. Ele tem uma oportunidade de negócio e ele abre a empresa por causa daquele negócio. Cara, eu acho que deveria existir um órgão, um regulamentador, sei lá, a própria, sei lá, cara, a própria Receita, não sei. E que vai chegar em você e vai falar, puta, isso é assim, cara, você tem que fazer desse jeito. Pra que as empresas não quebrem, pra que o cara saiba fazer. Porque assim, os caras só te chamam lá quando o BO já estourou. Aí tu vai falar com o cara fala, ó, a DARF é essa, o BO é esse, volta pra tua casa, chora e paga. Tipo, é isso. Não, e assim, você vê até desses programas de refis aí, que são de parcelamentos de débitos tributários, quantas vezes a gente já teve, né? Sim. Já teve milhares e milhares, ou seja, Mas tem uma isso aí coisa para mim, assim, isso aí para mim é a maior prova de que falta uma o educação mesmo pra você, não, empresário. o sistema não é que não é que falta educação, é que é caro obter isso, né? Mas, Para você colocar isso no teu preço vai ficar fora do mercado. Então você acaba se arriscando. Então, assim, eu posso ter essa informação, mas ela vai me custar caro. sim. Você vai ter que ter uma assessoria especializada para falar, ó, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Então, e aí assim, aí você fala, aí a galera do governo que vai ver isso, tá, o pessoal do Sebrae mesmo vai falar, pô, eu tenho o Sebrae. E aí assim, eu fui um cara que fui lá. Só que é aquela história. Sabe quando você tá na faculdade? E o cara trabalha com o plano das ideias, né? Do que deveria ser, do que é aquele mundo perfeito. Quando tu vai pro trampo mesmo, tu fala, puta, não é nada disso. A realidade é outra. É tipo, esse arroz tá muito mais empapado do que é o que ele me falou lá. É o que o Sebrae faz. O Sebrae vira pra você e fala assim: ó, você abre a empresa com 5 mil reais, cara. O Sebrae fala assim: se você não tiver 100 mil De de capital. giro, capital de giro, não abre. Tá doido, cara. Você tá maluco. Já tá Uhum. aberto, não tem mais o que fazer, cara. Agora o que eu faço? Ah, não, mas agora você não tá dentro do padrão que tinha que ser. É lógico que não tá, ninguém tá, cara. Eu falei isso pro cara, pro gerente que me atendeu. Eu falei, bicho, eu entendo o que você tá me falando, mas é muito bonito no papel. Na prática não é assim, não, cara. Fica um dia lá comigo na empresa. E até próprias decisões que você toma, se você toma uma decisão errada dentro do teu negócio, num determinado ciclo econômico, ele te quebra. Porque vamos pensar que você está buscando capital para expandir o teu negócio num ambiente em que vai ter uma virada de taxa de juros, que elas estão baixas e estão... Você quebra. Então, olha o tipo de conhecimento que você precisa ter para você ter um empresário, muitas vezes, que ele vai ter conhecimento do produto que ele está fazendo, do serviço que ele está prestando. No Ele máximo, é não, uma noção de mercado real atual, né? Não. sim, não consegue identificar esses, esses ciclos que acontecem. A gente nem está falando até estou falando de um pequeno empresário, então, você tem uma grande empresa, Sim. não, não, não consegue enxergar o momento ideal para ela partir para uma expansão e o momento que ela não tem que ter, o momento que ela tem que ter estoque e o momento que ela não tem que ter. Por exemplo, no ambiente inflacionário, é bom ter estoque, né? Quando você não tem inflação, estoque, É besteira, estoque porque daí é custo. O estoque vira custo. Lugar pra alocar, né? Tipo, tem que ter uma noção, uma noção disso. são coisas que você não acaba não tendo esse tipo de, de informação. A gente foi. Né? Daqui a pouco tá rolando até consultoria de como falir a sua empresa. Liga É, aí. é. 9756. Mas falir é a experiência mais importante que um empresário de sucesso pode ter. Eu tenho que te dizer que aquele desgraçado do Sebrae, mentira. O cara me deu muita
muita dica boa, cara. Muita de verdade. Muita coisa que, tipo, hoje eu sei que eu fiz de besteira e não precisava ter feito. Perguntado um pouco antes pro cara. Pra essa galera. O Sebrae ajuda demais. Mas realmente, assim, pra um cara que tá começando, eu acho que é surreal demais. É tudo muito. Como você falou. É tudo tão burocrático, tão certinho, que é inviável. A real é essa. Tipo, muitos amigos viram pra mim e falaram assim: pô, tu é louco? Tu abriu a empresa? Eu falei, cara, era isso ou trabalhando numa parada que eu não queria. Sim. Qual é a decisão? Como é que você decide? Vou ser infeliz e vou gastar tudo minha aposentadoria em terapia depois? Não, velho. Vamos pra loucura, vamos ver o que acontece. Aí se a gente for preso, a gente liga pro amigo que é advogado. Eu já te falei isso aí. Teu telefone é o 01 da minha lista. Já que eu for preso, eu falo só aperta um e avisa. Pô, mas eu não faço criminal. Pô, mas Edu, se tu me deixar na cadeia, Edu, eu vou ficar muito magoado com você. Não, isso Mas não. o 02 é um amigo meu que faz criminal. Ah, então, tá vendo? Já aperta o 02. Não é nada, já vai uma junta lá, tá ligado? Que eu tô ligado. Já Já liga. vai, já vai, já vai fazer uma pressão lá, né? Já fala, mas solta que é BO esse maluco. É. Solta e dá a Darf na mão dele que tá tudo bem. Caraca, vambora, Edu. Amanhã tem trabalho, hein? Ó, 1h47. Foi menos do que eu. Foi não, né? Beleza. Não, acho que foi essa, foi a média, né? E aí, se você vai falir sua empresa ou não quer falir sua empresa, mas quer dar risada e quer discordar da gente, clica no like, aperta o badalo e mostra isso pro povo, gente. Tá fazendo a parada, esse é o 7º programa. Tô feliz aqui. Estamos Discordando e democratizando. a Existe gente, essa. Existe democracia. essa palavra? Tem. Tornar democrático, sim. Não, democratizando. Democracia. Tem, acho que tem. Não me soou estranho. Mas você que acha que sou estranho, pode perguntar. Vê lá e conta pra gente aqui no comentário. Sim. Agora me pegou mesmo. Bom, vou usar outra palavra então. Em vez de repente eu usei errado, mas estamos descentralizando. Tornando. Cara, quase falando popular. Não, não, cara. Também não tá, Acessível. acessibilidade do conhecimento. É, Tá pô. aí. Tá aí. O Eduardo Fernandes. Fernandes? Como é que fala o teu sobrenome? Fernandes? Espanhol, Fernandes, né? Fernandes seria português. Trazendo a você o conhecimento. Cara, eu tô com a história, eu não consigo lembrar. Não é Bitcoin, como é que fala? Ok. Como é que é as moedas? Cripto? Criptomoeda, caraca. O nome do programa eu não consigo. Eu vou dessas gafes sempre. Quer ouvir a gente falando besteira? Da minha parte? Venham. É isso. Dá like nessa bagaça, beleza? Quer like, né? Sigam a gente. Certo? Valeu. Edu, Até segunda. Até a próxima semana aí. Deixei cair meu prendedor. A gente vai ouvir a Pinéia. E aí, se vocês não escutaram ainda a Pinéia escreve Apneia. Tem no Spotify. E comenta lá o seguinte: Nando, teu bigode tá excelente. Fala que a gente que mandou falar. Beleza? Você assistiu isso e fala: somos fãs do bigode do Nando. É isso que a gente tem pra falar. Os caras vão me dar porrada, Edu. Não, nada. São tudo Tudo gente boa, tudo gente tudo Vamos nessa, família. Edu? Valeu. Valeu. Boa noite pra todo mundo. Falou.